Olá, jovens, vamos para mais uma aula. Dessa vez é sobre as leis das proporções constantes, a lei de Proust. Tá? Ela faz parte também das leis ponderais que nós estamos estudando. As leis ponderais é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Elas têm esse nome porque envolvem as massas. Então, bora lá para a nossa lei de Proust. Esse é o enunciado da lei de Proust. Em determinada reação química, realizada em diversas experiências, a proporção entre as massas dos reagentes e a massa dos produtos é constante. Então, algumas dicas que eu vou passar para vocês. Primeiro, a lei de Proust é bem mais complexa do que a lei de Lavoisier. Tá? Para você conseguir enxergar a lei de Proust, você precisa de pelo menos duas reações para poder comparar. Tá? Então, aqui, neste caso, nós temos uma reação do carbono com o oxigênio, formando o gás carbônico. 12 gramas de carbono, mais 32 gramas de oxigênio, formando 44 gramas de gás carbônico. Segundo experimento, 24 gramas de carbono, mais 64 gramas de oxigênio, formando 88 gramas de gás carbônico. Para eu saber se obedece à lei de Proust, eu tenho que ver se a proporção é a mesma. Vamos lá? Do primeiro experimento para o segundo experimento, eu dobrei a massa. Vamos ver se aconteceu isso com todos os termos. 12 para 24, dobrou. Oxigênio, 32 para 64, dobrou. Gás carbônico, 44 para 88, dobrou. Então, sim, tem a mesma proporção, tá? Eu dobrei os reagentes, dobrou os produtos. Essa é a lei de Proust. Só posso confirmá-la se eu tiver pelo menos duas reações. Agora vamos deixar um pouco mais difícil. Vou colocar uma terceira experiência. Tá? Numa terceira experiência, eu reagi 36 gramas de carbono. Eu quero saber quanto que eu vou precisar de oxigênio e quanto que eu vou formar de gás carbônico. Vamos ver? Eu quero achar primeiro o valor de X. Para saber a proporção, eu vou ter que trabalhar com duas reações. Eu vou escolher a segunda reação, tá? E a terceira, para a gente poder comparar. Então, ficou assim, ó. 24, 36, 64, X. Eu vou aplicar uma regra de 3. E com isso eu consigo achar o valor de X. Então, 24x é igual a 36 vezes 64, x igual a 96. Então, um toque para vocês. É possível você aplicar a regra de 3, não necessariamente na reação de cima, logo a de cima, mas você pode pegar, por exemplo, a primeira e a terceira reação para trabalhar. Então, ficaria 32 e x e 12 e 36. Tá? Só dá para conseguir achar os valores com a lei de Proust e você trabalhar com duas reações. Vamos deixar a vida de vocês um pouco mais difícil. Um quarto experimento. Eu quero achar o valor de W. Sugestões? Ó, eu posso fazer isso. Eu vou trabalhar com o primeiro experimento e com o quarto experimento. E aplicar a regra de 3. Vamos lá? 32 vezes W é igual a 16 vezes 44. Eu chego então que W é igual a 22. Vou deixar a vida de vocês mais difícil ainda. Olha só a proporção. Em alguns casos, vocês não vão precisar fazer os cálculos. Basta olhar para as reações, comparando as duas, e você vai descobrir qual é a proporção. Nesse caso, olha só, eu tinha 32 gramas no primeiro experimento e agora tenho 16 no quarto experimento. A relação foi
eu dividi a massa de oxigênio por 2. Significa que eu vou ter que fazer isso para todos os outros participantes. O gás carbônico tinha 44, metade de 44 é 22. Então eu nem precisaria fazer esses cálculos. Basta apenas conseguir olhar e enxergar a proporção. Como em alguns casos é complicado achar a proporção, eu estou mostrando para vocês como resolver com regra de 3. Mas de agora em diante, tá? Eu vou trabalhar usando a proporção. Vamos lá, eu quero achar o valor de Z. Do primeiro para o quarto experimento, eu dividi por 2. Se no primeiro experimento era 12, o quarto experimento eu dividi por 2, então Z é igual a 6. Eu quero achar agora o valor de Y. Opa! Como que eu vou achar a proporção de Y? Vamos ver? Do primeiro experimento para o terceiro experimento, eu tripliquei. Como eu vi isso? Aqui, ó. No primeiro experimento eu tinha 12 e no terceiro experimento eu tenho 36. Eu tripliquei. Significa que eu vou triplicar todos. Portanto, y igual a 132. Caso você não goste de enxergar a proporção, não consiga enxergar a proporção, você pode aplicar uma regra de 3. Dá no mesmo, ó. 32 vezes y, ou 64 vezes y, é igual a 96 vezes 88. Você pode cruzar e achar os valores. Vamos para um próximo exercício. Apesar desse exercício estar no TC, depois que eu terminar a aula, gostaria que vocês voltassem e refizessem todos os exercícios do TC. Tá? Dada a tabela, tem 2 experimentos. E ele fala o seguinte: determine os valores de x, y e z e cite o nome das leis ponderais que permitiriam essa determinação. As leis ponderais que nós vamos estudar é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Então vamos lá, para achar o valor de x, eu vou usar a lei de Lavoisier. Por quê? Porque a massa dos reagentes, no caso é o A e o B, tem que ser igual à massa dos produtos. Então, 40 mais x tem que dar igual a 56. Portanto, x é 16. Então, para achar o valor de x, eu usei a lei de Lavoisier. Agora, para achar o valor de y e z, eu vou usar a lei de Proust. Vamos analisar o que está acontecendo do primeiro para o segundo experimento. 16 é 32. Eu dobrei do primeiro experimento para o segundo experimento, eu dobrei a massa. Significa que eu vou ter que dobrar a massa do A e vou dobrar a massa do C. Então, 40, y vai dar 80. E o Z, 112. Professor, não gosto de usar essa técnica de achar a proporção. Se você não gosta de usar a proporção, você pode trabalhar com regra de 3. 40 vezes 32 é igual a y vezes 16. O resultado vai ser o mesmo. Tanto é que eu gostaria que vocês fizessem esse cálculo agora, para achar o valor de y. Pega o caderninho aí, uma folha, e multipliquem em cruz para vocês acharem o valor de y. Então, ó, 40 vezes 32 é igual a y vezes 16. Você vai perceber que é o mesmo valor. Pausa o vídeo, faça o cálculo. Terminou, achou a resposta, achou o valor. Faz agora para o z. Multiplica em cruz. 16 vezes z é igual a 56 vezes 32. Tá? Fechou esse exercício. Vamos para o próximo. As leis ponderais
regem o universo da química. Os pesquisadores Lavoisier e Proust postularam tais leis no final do século XVIII. Tal fato ajudou a comunidade científica a entender as reações químicas no que diz respeito às massas que reagem. Analise a tabela seguinte e indique a alternativa que contém os valores para o seu correto preenchimento. As massas estão em gramas. Então vamos lá. Eu vou usar a lei de Lavoisier para achar o valor de x. 28 mais quanto que dá 34? Então vou achar o valor de x aqui. Esse aqui é a massa dos reagentes, que é A e B, tem que ser igual a massa dos produtos. Portanto, 28 mais quanto que dá 34? 28 mais x igual a 34. X é igual a 34 menos 28. X é igual a 6. Agora eu vou ter que usar a lei de Proust para poder achar o valor de y e z. Nós já vimos que é possível usar a proporção. Então, de 34 para 17, eu dividi por 2. Portanto, os valores aqui também vão ser divididos por 2. No caso, não gostou da proporção, tá? É só fazer uma regra de 3. 28 vezes 17 é igual a y vezes 34. Você vai achar o valor de y igual a 14. Você pode aplicar a proporção agora para ir acostumando. Da primeira linha, tá? Primeiro experimento, para o segundo, você dividiu por 2. Então, o z vai ter que ser 3. Achar a alternativa que fala isso. B. Certinho? Vamos para o próximo. Fulvestre. Devido à toxicidade do mercúrio, em caso de derramamento desse metal, costuma-se espalhar enxofre no local para removê-lo. Mercúrio e enxofre reagem gradativamente, formando o sulfeto de mercúrio. Para fins de estudo, a reação pode ocorrer mais rapidamente se as duas substâncias forem misturadas num almofariz. O almofariz é um potinho, pessoal. Tá? Ele é grosso para poder ficar mexendo e não ter perigo de quebrar. Usando esse procedimento, foram feitos 2 experimentos. No primeiro, 5 gramas de mercúrio e 1 grama de enxofre reagiram, formando 5,8 gramas do produto. E sobraram 0,2. Então, guarda essa informação. Ele colocou 1 grama de enxofre e sobrou 0,2 gramas de enxofre. Quer dizer que não reagiu 1, reagiu essa diferença, reagiu 0,8. Guarda esse valor. No segundo experimento, 12 gramas de mercúrio e 1,6 gramas de enxofre forneceram 11,6 gramas do produto, restando 2 gramas de mercúrio. Então, ele colocou 12 gramas de mercúrio, mas no final ficou sem reagir 2. Quer dizer que desses 12 só reagiu 10. Tá? Então, na hora de fazer os cálculos, não é para usar a massa total, é só para usar a massa que reagiu. Mostra que os 2 experimentos estão de acordo com a lei da conservação da massa de Lavoisier e das proporções definidas e constantes de Proust. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o experimento 1, experimento 2, massa de enxofre que reagiu e massa de mercúrio que reagiu, tá? E a massa do produto. Então, vamos lá. Ele falou que tinha colocado 1 grama de enxofre no primeiro experimento, mas sobraram 0,2. Quer dizer que o valor que reagiu é 0,8. E 0,8 gramas de enxofre com 5 gramas de mercúrio, 5,8. Então, obedece à lei de Lavoisier. Experimento 2. Colocou 1,6 gramas de enxofre e 12 gramas de mercúrio, mas no final sobraram 2 gramas. Significa que reagiram apenas 10. Então, é 1,6 mais 10, formando 11,6 gramas. Está de acordo com a lei de Lavoisier também. Então,
Os dois obedecem à lei de Lavoisier. Agora vamos ver se obedece a lei de Proust. No primeiro experimento, eu tinha 5 gramas. No segundo experimento, eu usei 10. Eu dobrei. Vamos ver se aconteceu isso com os outros participantes? Ó, eu tinha 0,8, foi para 1,6. Dobrou, tá certo também. Eu tinha 5,8, foi para 11,6. Dobrou também. Então, a lei de Proust também foi obedecida. Fechou? Próximo. Se 3 gramas de carbono combinam-se com 8 gramas de oxigênio para formar gás carbônico, 6 gramas de carbono combinam-se com 16 gramas de oxigênio para formar este mesmo composto. Vamos colocar numa reaçãozinha. 3 gramas de carbono combina-se com 8 gramas de oxigênio. 6 gramas de carbono vai precisar de 16 gramas de oxigênio. Essa afirmação baseia-se na lei de manteve-se a proporção, portanto, é a lei das proporções constantes, lei de Proust. Próximo exercício. Foi dada a tabela. Qual reagente que está em excesso? Vamos analisar a tabela para chegar no valor. No experimento 1, eu tenho 4 gramas de hidrogênio e no experimento 2, ele está usando 40 gramas de hidrogênio. Teve um aumento de 10 vezes. Portanto, para obedecer a lei de Proust, todos têm que ter um aumento de 10 vezes. E olha, o carvão tinha 12. Se você aumentar 10 vezes, dá 120. E quanto que ele te deu? 140. Significa que você tem carvão em excesso. Você tem 20 gramas de carvão. 20 gramas de excesso de carvão. Ok? Carvão é nosso excesso. Determine o valor de X. Lá da linha de cima para a linha de baixo, nós vimos que o valor cresceu 10 vezes. De 4 para 40, então 16, 160. Tá? Feito mais um exercício, vamos para o próximo. São feitas 2 experiências em que é estudada uma mesma reação representada pela equação química A mais B formando C. Então eu tenho aqui os reagentes A e B e o produto C. Complete a tabela a seguir, que apresenta valores de massa dos compostos envolvidos na reação acima referida e cite as leis ponderais utilizadas. Então vamos lá. Eu preciso achar o valor de X aqui. Então tem essa reação. 20 gramas de A, mas quantos gramas de B vão produzir 50 gramas de C? Quanto vale o X? X é 30. Lei de Lavoisier, a massa dos reagentes é igual à massa do produto. Agora, vamos achar o valor de Y e Z. Da primeira linha para a segunda linha, tá? Eu dividi por 2. Como eu sei disso? Eu descobri que o X vale 30. E eu sei que na linha de baixo, tá, é 15. Portanto, de 30 para 15, eu dividi por 2. E para seguir a lei de Proust, das proporções constantes, se eu dividir os reagentes B por 2, eu tenho que dividir todos os outros participantes por 2. Então, de 20 para chegar no Y igual a 10. O C de 50 dividiu por 2, o Z é igual a 25. Não gostou de usar as proporções? Trabalha com regra de 3. Tá bom? Então, ó, 20 vezes 15 é igual a 30 vezes Y. Você vai chegar no mesmo valor. Com respeito à tabela, carbono
12 gramas mais oxigênio X gramas é igual a 44 gramas de gás carbônico. Né? Vamos lá. O valor de X é 32. Se eu aplicar a lei de Lavoisier, 12 mais X igual a 44. X igual a 32. Verdadeiro. O valor de Y é 6. Vamos ver. Se X vale 32, aqui na linha de cima e na linha de baixo o oxigênio 16, então eu dividi por 2. Da linha de cima para a linha de baixo, eu dividi por 2. Então tem que fazer isso com todos os outros. Portanto, o Y, tá, vai ser 12 dividido por 2. 6. Correto. O valor de Z é 22. Da linha de cima para a linha de baixo, dividir por 2. Sim, correto. Os cálculos usaram as leis de Lavoisier e Proust? Então, a alternativa correta, alternativa E. Todas estão corretas. Pessoal, essa foi metade do módulo 7. A outra metade, para não ficar muito complexo, muito difícil, eu passo semana que vem. Encerramos por aqui, então. Bom estudo para vocês.